Olá, como é que vocês estão? Estamos aqui no terceiro episódio do Politique-Question e hoje estamos aqui com ela, que é advogada, ativista social, amada por 90% dos vereadores da Câmara Municipal de Salvador. 90% porque 10% preferiu não ter opinião. Não se pronunciar. Não se pronunciar. Ela, Laina Crisóstomo, seja muito bem-vinda ao Politique-Question. Eu que agradeço muito a oportunidade, esse espaço para que a gente possa dialogar, né, um pouco, não só da figura pública, né, vereadora, mas enfim, desse trajeto que eu fiz até chegar aqui, enfim, porque tem muita história, né? Até chegar na Câmara, são muitos percalços no caminho. Imagina. Com certeza, e assim, como você falou, né, política você não constrói só do mandato de uma eleição pra cá, você já foi candidato a deputado federal também, né, que eu vi e tal. Fala um pouco da sua história, como é que você decidiu ingressar na política, como é que nasceu, como é que foi a infância de Laina, né, o desenvolvimento de Laina até chegar nesse momento político. Rapidinho, deixa eu só te interromper, fazendo aqui. É porque eu tenho uma dúvida, eu sempre quis te perguntar isso. Pergunte. De onde vem o Crisóstomo? Menino, então, esse sobrenome é um babado porque é de minha mãe, né? Eu carrego esse nome de minha mãe. E eu gosto desse nome porque, enfim, pra mim me remeter à minha mãe, né? Sim. É sempre muito importante. Foi a mulher preta que me sustentou, que me criou a vida inteira, né? Então, o Crisóstomo é muito simbólico, mas eu fui pesquisar sobre o Crisóstomo, né? E aí, quando eu começo a estudar feminismo, né? Feminismo não na prática, porque a gente já vivencia o tempo todo, mas na teoria, Na né? teoria. Quando eu vou ler o livro de Simone de Beauvoir, por exemplo, eu descubro que no livro dela é citado um santo da Igreja Católica, São João Crisóstomo, que foi um papa, inclusive, né? Que, enfim, era extremamente antissemita e machista. Ele dizia, tem uma passagem dele que diz assim: existem vários animais peçonhentos, o pior deles é a mulher. Imagine eu carregando o sobrenome dessa mulher. Eu falei, Crisóstomo estou aqui para ressignificar. é uma marca de resistência, né? Uma marca de resistência de uma luta. Na verdade, dizem que é um nome grego, né? Enfim, com traços na perspectiva espanhola. Então, acho que eu carrego esse nome. Especialmente minha mãe preta, a família de minha mãe preta, num processo de, enfim, né? Os carimbos que eram dados às pessoas que eram escravizadas. Então, a gente recebia o sobrenome dos brancos colonizadores, né? Enfim, e carregava isso. Então, acho que esse nome, que vem da minha família, de minha mãe, eu acho que tem um pouco disso, assim. Mas eu se ressignifiquei o nome, e o nome tem um significado grego que diz boca de ouro. Então, meu foco é isso. Opa! Boca de ouro, é mulher pra falar, pra se comunicar, então vamos ressignificar esse negócio. Sensacional. Mas é babado, esse nome Esse nome é não é babado. fácil, não. Agora fale um pouco mais sobre você, eu quero saber da sua história, de onde é que você veio, onde é que você nasceu. Como é que você começou? Sim. Enfim, Então, eu sou nascido e criado em Brotas, né? Brotas, Opa. o maior Meu bairro país, de Salvador, né? Meu país. Brotas é meu país. Brotas é um país. Tinha uma Todos os comunidade, caminhos tinha umas levam a Brotas, comunidades cara. na internet, né? A Lembra? pessoa velha. Orkut, Mic. Opa, gostava. Tinha umas comunidades que dizia Brotas é meu país, né? Sou cidadã brautense. Brautense. Era massa. Mas eu sou nascido e criado em Brotas, enfim, a vida inteira em Brotas. Até quando eu, tipo assim, casei, saí da casa da minha mãe, continuei morando em Brotas, né? Sempre tive essa relação muito forte com o bairro. Gosto muito do bairro, estudei, enfim, fiz grandes amigos e amigas. E eu acho que, enfim, a minha vida política e de atuação no movimento social, eu acho que se dá desde casa, né? Minha mãe se separa assim, né? É abandonada por meu pai quando eu tinha 3 anos. Então, eu acabo tendo que viver, né, esse processo mesmo de resistência com minha mãe, assim. Eu gosto de dizer sempre que minha mãe é a primeira mulher feminista com quem eu convivo e que talvez ela não tenha dimensão do quão feminista ela é, né? De ser revolucionária na frente do tempo, enfim. Imagina uma mulher com uma criança de 3 anos, sei lá, imagina, eu nasci em 87. Isso na década de 90 era tratada como o quê, né? Uma mulher que era perigosa, que as amigas dela que tinham maridos diziam não ande com essa mulher porque ela não tem marido, né? Enfim, então foram muitos processos nesse caminho, muitas dificuldades, né? Sem sombra de dúvidas, eu tava dizendo essa semana pras meninas, assim, foram muitos altos e baixos, assim. E essa semana, quando eu teve o apagão, é muito louco, assim, me disparou um gatilho muito forte, assim. Quando teve o apagão, eu acordei minha companheira e fiz assim, pagou a luz! Sabe? Você tem medo de escuro, é? Não, é porque é isso, eu vivi muito claro tempo, também, né, nesse processo de dificuldade mesmo, assim. Já era isso, assim, emendando uma conta, pagava uma pra não cortar a outra. Então, enfim, todos os processos das mães negras, né, que criaram seus filhos, né? Enfim, que a gente sabe muito bem como foi, né, esse processo. E aí, eu acho que nesse caminhar eu já fui meio que sendo militante, né? Eu tinha uma coisa quando era pequena que eu dizia, eu quero ser famosa.
Esse era meu foco. Eu era louca por Xuxa. Você é famosa agora em Salvador. É verdade. Então eu queria ser famosa, eu ia dizer, eu quero ser famosa. Primeiro eu queria ser paquita, depois eu queria ser cantora, eu queria ser artista. Por isso tem um monte de TikTok E seu no Instagram. É, né, adoro dançando. dançar, dançar TikTok. Minha filha que fica me dando dicas, viu? Faz minha curadoria no TikTok. Essa música está bombando, você precisa dançar essa música. Você é TikToker também, é? Eu tenho um TikTok. Eu boto pelo amor de Deus. Mas, enfim, não uso muito não, mas às vezes eu faço. É. Mas, enfim, meu sonho era esse. Só que é isso, no meio do caminho, eu me deparo, assim, com um movimento que foi divisor de águas, assim, na minha vida, que foi a Revolta do Buzu. Mas antes disso, foi a perspectiva da invasão da UFBA, né? Eu acho que naquele momento da invasão da UFBA, eu acho que eu me encontro muito, né? O 16 de maio de 2001, então... Enfim, eu tava muito nova naquele período, mas, enfim, eu tava ali no centro, convivia com essa diversidade política... E ali eu me deparo com o processo de dizer assim, então, não, eu sou contra a ACM, eu sou contra isso que ele tá fazendo. Gente, a revolta do Buzu gerou muita gente. Né? Mas a invasão da UFBA também, A invasão pouco da antes? UFBA, a revolta do Buzu. Porque isso foi assim, né? Foi uma em uma sequência, né? Na sequência, verdade, né? foi o momento em que o carlismo tava sendo derrubado ali, né? Tava sendo derrubado no estado da Bahia, né? Então, enfim. E aí a revolta do Buzu eu gosto de dizer que é a cereja do bolo, assim. Porque ali eu digo assim, velho, é isso que eu quero pra minha vida, assim. Eu quero militar, eu quero fazer luta. E aí, quando eu tava com 15 pra 16 anos, enfim, nesse meio entre a revolta do Buzu e tentando seguir, né? Eu vou pra uma palestra na Universidade Católica de Salvador com o professor Samuel Vida. Enfim, hoje em dia a gente tem as nossas relações, né? De respeito. Sim. Mas naquele momento, assim, ele foi muito importante pra mim. Quando eu assisti a palestra, ele contou várias situações de racismo que ele vivenciou sendo advogado preto e rasta. Então ele fala, né? De como era difícil entrar numa audiência e ser confundido com o réu, que na verdade o cliente dele era branco às vezes. Então, como ele era sempre tratado como réu. Não, ei, você senta aqui, mesmo estando de terno. Enfim, mesmo com os padrões estéticos que as pessoas esperam, sabe? E eu lembro que quando eu ouço essa fala dele, enfim, eu adoro uma guerra, minha gente. Eu sou de axé, né? Então, eu sou de Obá com Yansan. São 2 orixás de guerra, 2 iabás de guerra. Então, isso é uma coisa que eu gosto, é de treta em guerra. Não tem problema. E aí, quando eu vi esse homem falando isso, eu falei, minha gente... Você é ariano também, não? Não, eu sou Capricórnio com ascendente em Ares. Mas meu Marte é em Ares também. Eu não entendo nada. Eu não entendo nada de horóscopo. Eu também não, mas eu fui aprender assim. Não, você sabe na vida. Você sabe eu sou Capricórnio, mas meu filho, depois dos 30, Ares tomou conta da minha vida, assim. É pra resolver, bora resolver. E aí, quando eu olho aquele homem falando isso, eu falo, rapaz, é isso que eu quero. E aí, enfim... Decido fazer direito, com 17 anos eu entro na faculdade, na Universidade Católica, coincidentemente. E aí eu falo, pronto, simbora daqui. Então eu entro no centro acadêmico, né? Que na época era Teixeira de Freitas. Depois, enfim, vou disputar DCE e vou viver a vida acadêmica na perspectiva do movimento estudantil, né? Que já era um outro movimento, mas que não deixava de tratar raça, gênero, classe, enfim, né? Todos os percalços da universidade que a gente sabe que a gente vive. A dificuldade de se manter, né? Enfim, vou entrar no call center, trabalho muitos anos no call center, no meio da faculdade, tentando administrar, né? Porque imagine, tem um período que eu trabalho no call center de 6 à meia-noite, depois de meia-noite às 6 da manhã, então eu ia direto pra aula. Então imagine, era todo tipo de coisa que eu tinha que vivenciar. Mas enfim... Eu sei que no meio desse caminho eu encontro muitos companheiros e companheiras que faziam advocacia, né, na perspectiva dos direitos humanos, da luta, né, pelos direitos humanos, e aí eu falo, rapaz, é isso que eu quero seguir. Só que nesse caminho eu vou parar na CEMU. E eu trabalho 2 anos na Secretaria Municipal da Reparação, na gestão de João Henrique na época. O secretário era Ailton Ferreira. E, enfim, ali, eu consigo entender a importância de fazer uma advocacia para a comunidade negra. E aí começo a atuar com quilombos, com afoxés, com terreiros de candomblé. Eu era evangélica nessa época. Inclusive você vai falar sobre essa questão quilombola. Inclusive a gente vai até ressignificar daqui a pouco sobre essa questão quilombola, que a gente teve uma tragédia aqui recente, daqui a pouco você fala sobre isso. Mas a gente quer saber esse rolê aí seu enquanto evangélica, né? É, rapaz. Eu nunca imaginava isso na minha vida, totalmente oposto. E aí? Pois é. Então, na verdade é isso, assim. Eu fui evangélica durante 11 anos. E eu gosto de dizer que, enfim...
Mesmo sendo de axé hoje, mas eu acho que naquele momento, enquanto eu era evangélica, eu entendia que existia um propósito na minha vida para aquilo, assim. Eu precisava passar um tempo, né? Enfim, minha família vem de tradição católica, mas de tradição muito sincrética, né? Então, enfim, tinha Caruru de São Cosme, tinha a Oferenda da Iemanjá, entendeu? Tinha toda essa diversidade que eu dizia assim, menina, mas o que é isso mesmo, assim? Minha mãe com um monte de imagem em casa, era imagem de Iemanjá, era de São Cosme, Damião e da Enfim, eu falava, menino, A Bíblia que é aberta isso? no Salmo 91. Exatamente, a Bíblia aberta. Mas eu acho que a cola Salve é esse rainha que ela sincretismo. recebia, né? Enfim, é um monte A de cola é coisa. esse sincretismo. É a isso, cola. É isso. E aí, nesse processo, eu começo um relacionamento, né? E aí, nesse processo, eu me enveredo na igreja. E aí, eu já trabalhava com mulheres em situação de violência, né? Já fazia palestras, mesmo sendo estudante de direito na época. E aí, enfim, continuo fazendo isso mesmo sendo evangélica. E aí, imagine, fazer palestra dentro de igrejas evangélicas falando sobre violência contra a mulher. É óbvio que isso disparou muitas coisas, mas eu acho que teve um divisor de águas muito forte na minha vida. E que me faz continuar, inclusive, sendo evangélica e continuar, durante um tempo, fazendo esse trabalho, né? De atuar com mulheres e com, enfim, pessoas, né? Vulneráveis. Eu dou uma palestra numa igreja que tinha muito preconceito sobre quem ia falar, né? Então, por exemplo, eu tava de calça no dia. O pastor não queria autorizar que eu falasse. Foram várias situações. E aí eu consigo falar, e eu falo sobre violência contra as crianças e meninas, mulheres, né? Então, eu faço o debate sobre direitos humanos, mas eu sempre fazia isso junto com a Bíblia. Então, tipo assim, eu falava do direito e eu trazia passagens bíblicas. Eu dizia, ó, aqui na Bíblia tá dizendo assim, ó. Não pode tratar a criança desse jeito, não pode tratar o negro desse jeito, não pode tratar a mulher desse jeito. Então eu sempre tentava associar o direito com a Bíblia, porque é isso. Às vezes o entendimento se torna muito mais nítido, assim, né? Então vamos tentar refletir sobre isso. E aí, o que acontece? E isso era uma quarta-feira, se eu não me engano, terça-feira. Quando foi na quinta, a gente recebe uma denúncia de que uma menina que estava assistindo o culto, ela denuncia um cara da igreja que tinha abusado sexualmente dela. E ali eu fico muito mal, assim, muito mal. Às vezes eu choro, viu? Eu sou emocionado. Eu também assim. sou bem assim também. E aí, quando eu recebo essa notícia, assim, eu acho que isso mexe muito comigo, assim. E me faz pensar, assim, meu Deus, destruir a igreja toda, né? Na minha cabeça. Mas eu falei, velho, eu libertei uma menina. Sabe? Ao mesmo tempo que eu pensava, destruir a paz dessa igreja, eu dizia, eu destruí o inferno que essa menina tava vivendo, sabe? Então foi uma crise muito grande. É óbvio que, enfim, eu não consegui voltar nessa igreja, né? Não me deixaram mais voltar nessa igreja. E aí eu continuo nessa odisseia, assim. Tipo assim, de levar o debate sobre direitos humanos para os espaços da igreja. Enfim, fui expulsa de algumas igrejas porque algumas situações aconteceram semelhantes, né? Mas sempre entendi também que eu tinha ancestralidade muito forte na minha vida. E que aquele período era um período muito importante de eu passar. E é quando a Tamo Juntas nasce, né? Que é a organização que eu crio, que atende mulheres em situação de violência. Na época, eu era da Igreja Batista Nazaré, né? Que é uma igreja progressista, que fica aí em Nazaré mesmo, né? É uma igreja progressista, que inclusive nasce no processo do período da ditadura contra a ditadura, atuando na perspectiva de direitos humanos, que tem como fundador Djalma Torres, né? O pastor Djalma Torres, que, enfim, é muito conhecido. E aí, quando eu entro nessa igreja, eu falo, rapaz, pelo menos me encontrei, né? Enfim, as pautas, elas são dialogam muito sobre o que eu acredito. Então, nesse período, eu começo a fazer mutirões de atendimento da Lei Maria da Penha, que é quando a Tamo Juntas nasce. Então, eu fazia na igreja esses mutirões. Então, eu levava várias pessoas. Tinham etapas, né? Os mutirões. Então, tinha a primeira etapa, que era a formação, ou seja, tinha a mesa, em que tinham várias companheiras que falavam sobre o tema. Então, a gente levava a rede, levava a promotora, levava a defensora pública, levava a juíza, né? Levava a Major Denise, foi algumas vezes. Então, a ideia era fazer rodas de conversa. Depois da roda de conversa, sempre tinha comida, né? Tem que ter. Então, tipo assim, se não tiver comida, não tem um vínculo, né? Então, a gente sentava, almoçava. Né? É isso, Não, gente. isso Tem comida aqui fora, pô. A gente não faz um vídeo sem... Mas você Cadê os sabe... doces que você prometeu, velho? Mas você prometeu Precisa, doce. velho. Cadê os doces que você prometeu? Só tem bolo de chocolate Mas aqui. veja só, isso resgata quem nós somos. É a nossa ancestralidade Exatamente. assim, sentado no chão, comendo, Exatamente. chupando manga. E, sabe, isso é a gente. É isso. E sentar pra comer gera vínculo. Você conversa, você fala sobre o dia. Sei lá, às vezes você não tem nem assunto, mas tipo, você vai falar da comida do outro. Pô, que tinha Laina, esse negócio lá, eu não tinha visto. vi. Como ainda estamos falando desse rolê dentro do evangelho,
O próprio Jesus Cristo fez isso no partir do pão, multiplicação de pães uma e peixes. festa. Ele amava juntar pessoas. Mas ele tinha um humor absurdamente incrível. Exatamente, né? exatamente. E sei lá, eu fico dizendo que o programa de Jesus é o fã-clube dele, assim, porque tem uma galera do Todo mundo fã-clube fala dele isso. que é babado. Assim, O fã-clube de todo extremo. Eu acho Todo que todo extremismo. excesso Todo sobra e isso é uma Eu acho que, na verdade, existem repartições da Bíblia. Assim, as pessoas, elas decidiram utilizar a Bíblia de forma muito conveniente em muitos momentos. Então, assim, muito de Jesus fica escondido dentro da Bíblia, né? Ou seja, o pessoal esconde o que Jesus era, muitas vezes, para apresentar o que convém, Exatamente. para trazer o retorno que deseja. Então, eu acho que tem um pouco Exato. disso, sabe? E isso também tem um tom filosófico nisso, né? Eu tem algo dentro da filosofia que eu sou um entusiasta, assim, né? Que eu gosto sempre de ressignificar isso. E principalmente quando a gente conversa sobre Bíblia, né? E nós dois, a minha esposa, a esposa dele, o nosso grupo de rede de amigos. Eu lembro que Platão, ele falava com as pessoas assim, olha, não ensine. Ele não gostava de ensinar por meio do mito, né? Ele falava assim, ó, não ensine o homem comum. Gosto pra pensar. Não ensine o homem comum por meio do mito, porque o homem comum, ele entende tudo de forma muito literal. E perceba que a Bíblia, ela tá carregada de figuras de linguagem. Pois é. E quem acessa, né, tem alcance para compreender determinadas coisas. Exatamente. Então Platão já era contra isso um tempão, Pois cara, é, sabe? pois é. Olha, fale A, B e C certinho, porque vai dar merda. Exatamente. Exatamente. Entendeu? O contexto é tudo, né? Exatamente. E eu acho que é isso, assim. Eu acho que a Tamo Juntas nesse processo vai se fortalecendo nesse espaço, né? De comer, de estar junto, nananã. Criar uma comunidade, E né? muitas mulheres evangélicas se sentem confortáveis de estar numa igreja e falarem sobre suas dores. Então, acaba se tornando um espaço muito seguro. Inclusive, você agregou, dentro do seu mandato coletivo, Exatamente. tem uma co-vereadora que é evangélica. a co-vereadora Exatamente. Cleide, ela é evangélica. Ela é evangélica. Agora exatamente. também a gente pode falar um pouco desse mandato coletivo que gerou muita polêmica na Câmara, né? Essas Então, cadeiras aí. são muitas Porque assim, ó, coisas. eu vou ser sincero, eu não sou a favor. De No mandato coletivo? É, porque assim, não Das do cadeiras mandato. ou do mandato coletivo? Da questão das cadeiras. Como é que 3 vereadores vão sentar na cadeira só, gente? Menino, repare. Vai, o me babado explica esse babado, vai. Por exemplo, quando a gente tomou posse, a gente, na verdade, Geraldo assiste, né? A nossa diplomação no TRE. Na verdade, quando a gente ganha a eleição, a gente fica dando muita entrevista falando sobre isso, né? O que é um mandato coletivo, né? E aí, na diplomação, eu recebo o convite, né? Recebo o convite dizendo, pode levar uma acompanhante. Foi na época da pandemia, né? Sim. E aí não podia, tava restrição de espaço, ia ter transmissão, não sei o que, só pode levar um acompanhante. Aí eu acordei, me preparei pra guerra, disse, vou ligar pro TRE pra procurar uma treta e dizer, vocês vão liberar 2, senão a gente invade. E aí eu sei que não precisou, eu recebi uma ligação do TRE dizendo, olha, vereadora, a gente, por ordem de Jutaí, né, desembargador de Jutaí, a gente está garantindo que as 3 estejam presentes na diplomação. Eu falei, menos uma guerra pra batalhar, né? E na hora, é muito surreal, assim. A gente resgata muitas vezes, assim, esse vida, porque é um vida muito simbólico, assim. E é um processo Você chorou, histórico, não, né? Nossa, foi muito forte, assim, muito massa, forte, velho, assim. isso é muito lindo. Porque, por exemplo, a bancada ativista em São Paulo tem problema, né? Não conseguem participar todos da diplomação, inclusive tem quebra-pau. E disse que essa última Tem violência, eleição entendeu? foi a que teve mais inscrição Mandatos de mandatos coletivos. coletivos. Exatamente. Hoje no Brasil... É uma tendência. São 27 mandatos coletivos no Brasil inteiro. muita coisa. Então, assim, o PSOL tem encabeçado muito isso, né? Mas isso não é só do PSOL, né? PSOL, PT, PSB, Avante já tem, PDT, né? São muitos os partidos que tem, né? PV. Na verdade, é tem, um cenário sim, muito colocado. cinzento ainda, no sentido de conhecimento. Eu acho. As pessoas, eu acho que as pessoas não Inclusive, entendem o que é a proposta. Eu acho. Eu acho, rapidinho, quando você fala que assim, olha, eu sou contra, eu acredito que você não é contra o mandato coletivo. Em si é o modus que ele pode operar. Sim. E o É efeito isso. colateral que isso pode causar. Porque veja, quando o mandato coletivo foi novo pra mim, eu cheguei lá, falei, vamos ver o que é isso aqui. Certo? Vamos ver o que é isso aqui. Eu entendo que o mandato coletivo ele é necessário, até porque você tá democratizando sua jornada política, seu Sim, espaço político. sim. Isso é incrível, isso é fantástico. Em nenhum momento você tá dizendo que você quer 3 orçamentos. Exatamente. Exatamente. Em Essa nenhum é a grande momento você questão, tá dizendo que quer. Tudo bem. Ao passo que eu entendo também que existem algumas formalidades É dentro isso, das é aí que casas entra mesmo. legislativas. Cara, a gente vem de um histórico positivista, a gente vem de uma. Você entende? E aí é o meu problema. Aí nesse momento eu resgato um pouco do conservadorismo.
eu acho que o mandato coletivo, ele é um posicionamento revolucionário. Mas as casas estão preparadas para entender essa revolução? Aí, Você na verdade, consegue... o meu Sim, pensamento entendo. vai muito pelo seguinte, vamos supor, Laina não vai poder participar. Quem é que ocupa a cadeira? Gleide, ou Gleide. E o suplente? No meu pensamento seria esse. Sim, sim. Entendeu? Mas no o meu suplente pensamento. fica como? Mas, oxe, o suplente vai fazer o quê? Não, o suplente vamos só se supor- eu me ausentar Não. mesmo, assim. Aí se você sair se ausentar, definitivamente. Ausenta as 3 também? No entendimento do mandato coletivo? Enfim, é isso. Na verdade, o que acontece? O mandato coletivo é algo muito delicado, porque é muito novo. Não existe nada escrito sobre. É isso. E aí, nada escrito, eu não digo artigos, porque tem um monte de artigo publicado. Sim. Mas eu digo sobre lei. Positivado mesmo. É isso, não existe lei normativa verse sobre sobre isso. isso. O que a gente debate não é sobre legalidade, é sobre legitimidade. Então, por exemplo, quando o desembargador Jutaí garante que as 3 participem da diplomação, mesmo que de forma simbólica e subjetiva, porque é isso, o diploma tá no meu nome, que é o CPF. Mas o processo de chamar as 3 para a diplomação é sobre reconhecer que, por exemplo, nenhum material nosso estava com minha cara só. E aí, por exemplo, teve outro vereador que disse: meu mandato também é coletivo. O debate sim. a sua campanha mostrou todas as pessoas que eram co-vereadoras? Não, porque a minha mostrou. Então, todos os materiais da gente mostrava a cara das 3, apresentava as 3 e dizia todos os materiais. Na hora que for votar, a foto que vai aparecer é da Laina. Mas você tá votando nas 3. Então, Até porque esse isso é o é até debate, óbvio. entendeu? A grande questão é, por exemplo... Quando a gente dialoga sobre esse processo, a gente vai fazer alguns entendimentos que por exemplo, hoje existe a Frente Nacional de Mandatos Coletivos, que, enfim, né, esses mandatos coletivos, né, compõem esses 27 mandatos coletivos, e o que a gente tem debatido é formas de formalizar e de normatizar. Então, já existe hoje, por exemplo, em trâmite no Congresso Nacional, quando aconteceu aquela situação, a gente foi pra Brasília, tinha uma atividade em Brasília do PSOL, né, de parlamentares negros, então aproveitamos e fizemos, enfim, né. Como é que você se sentiu vendo aquilo, mano? Enfim, foram muitas situações. Eu não tava no dia, né? Da Sim. situação de Cleide. Então, enfim, alguma coisa dizia que não era pra eu estar na sessão. E eu fico pensando até que eu ponto... acho que isso é chato, porque gera os ruídos entre vocês mesma, né? É isso. Com o Cleide existe uma relação de muito tempo, assim, sabe? Eu fico dizendo que a gente tem tanta conexão que a gente... o aniversário da gente é no mesmo dia, né? 16 Que de janeiro. massa. É muito simbólico isso, né? E a gente é amiga há muito tempo. A gente é amiga do tempo que eu era evangélica. Pensa. Cara. Tem muito tempo. E ela é evangélica também, né? Mas eu acho que o processo da mídia foi muito perverso desde o início com a gente. O processo da mídia, desde o início, fazia assim. Me entrevistava, dizia quem é a vereadora de verdade? Eu falava as 3. De verdade. Quem é a vereadora de verdade? As 3. E aí, quando eu entrevistava, eu sempre ia no pulo do gato, né? Na hora que era ao vivo, eu dizia, não é Cleide. E aí, tipo assim, ficava um constrangimento. Mas quando era gravado, eu fazia isso. E o que é que eles faziam? Eles cortavam e botavam só minha fala. Então, isso já era um processo, né? Enfim, Sim. de ego, de disputa. E aí, no caminho, a gente foi dialogando muito sobre isso. Então, vamos conversar sobre isso. Vamos pensar as estratégias pra poder burlar. Então, esse era o processo que a gente tentava garantir. Agora, então, de fato, rola... Como é que a gente ocupa? Agora, assim, nos bastidores, assim, rola de fato, tipo assim, uma democratização das pautas. Olha, Cleide não concorda com isso, Gleide não concorda com isso. O Line é a cabeça, o epicentro. Não, Como é que funciona? A gente dialoga sobre tudo. Não concordo com esse projeto A gente aqui. dialoga sobre tudo. É 2 votos contra 1, não vai? Como é que é? Então, a gente já teve um projeto que foi muito, muito barril, assim. Que na hora era a sessão online, né? E aí, nesse dia eu falei, então, eu não tenho conteúdo de presencial. E aí, chamei a menina pra lá pra casa. Eu falei, vem as 2 pra gente decidir junto aqui. Vamos ver os argumentos de um, os argumentos de outro, meus argumentos e vamos decidir. Rapaz, foi o projeto Pé na Escola. A primeira vez que a gente vota o Pé na Escola foi muito delicado, porque a gente não concorda. A gente não concorda com investimento público em escolas privadas. A gente não concorda com isso, pelo contrário. A gente defende a educação pública de qualidade e a gente entende a importância de ampliação. Inclusive, naquele mesmo período, o debate da gente era, velho, tem que construir creche, tem que construir escola, não tem que investir. A grande questão é que, assim, foi um dos primeiros projetos que a gente pega, né? Do executivo, em que tinha como foco crianças, né? De escola. Então, tipo assim, como é que você vai no meio de uma... A gente tava na pandemia ainda. Como é que você simplesmente vota contra um projeto como esse? E aí, o debate era, tipo assim, como é isso? São 3 mulheres pretas contra outras mães pretas que vão ter filhos que vão ser retirados da escola.
Porque é isso, não dar continuidade no meio de uma pandemia ia gerar um processo de retirada da escola. Então, naquele momento foi isso. Era o contexto do momento. Gleide era a favor da gente votar contra. Cleide era voto a favor crítico. Porque eram e eu três, dizia, né? vou me abster. O voto de Minerva. Não adiantou de nada. Eu não vou me abster. E aí, velho, a gente montou fundamento, tipo assim... Na hora da sessão, a gente lá discutindo. A gente passou um dia discutindo. E na hora da sessão eu falei, agora! Vou votar! E aí votei a favor. Tanto que quando tem renovação no ano seguinte, a gente vota contra. Porque a gente diz, não, Pepa, já deu tempo de você resolver. Tanto que logo depois, quando a gente vota contra, já na segunda vez, né, da continuação do projeto Pé na Escola, uma crítica que a gente faz é, repare, teve um projeto de desafetação de terras públicas, que foi o 136, que desafetou um terreno em Estela Maris, que tinha sido destinado no PDDU para construção de creche e escola. Aí eu falei, epa, tem espaço para construir escola, não tá construindo porque não quer. Então chega desse negócio de renovar, pacto com escola particular e com escola privada, porque não tem condição. Tem que ter mais vaga na escola pública e tem que garantir, por exemplo, que tenham mais profissionais, que chame concurso público. Enfim, é um outro debate que a gente, enfim, enquanto pessoal, defende nacionalmente, né? Mas é um babado. Não é fácil administrar. O bom é que são 3, né? Então a gente vai... E eu acho que, enfim, as pautas se cruzam muito, mas são pautas que são diversas também. Nessa linha, como você enxerga o processo de sucateamento do Colégio Dorico Tavares? E então, aquela... Desde o início a gente foi contra, né? E aí eu falo isso com muita tranquilidade, porque eu gosto de dizer isso na Câmara. Gente, eu não sou do PT. Eu já fui do PT e rompi com o PT na chacina do Cabula. Ali foi o meu momento de rompimento, assim. Aquilo Rompi pra com mim o PT foi um... na chacina do Cabula. A gente decidiu apoiar Lula no primeiro turno porque a gente entendia que era a única forma de derrotar Bolsonaro. E aqui na Bahia, a gente decidiu apoiar Jerônimo no segundo turno e não foi um apoio alienado, nem com acordos. Foi um apoio com propostas. A gente levantou mais de 20 pontos que eram importantes para agregar a gente na campanha e dizendo assim, ó, a gente tá apoiando... Mas a gente tá apoiando porque a gente sabe que o outro lado é pior. Foi um processo, o que eu defendo, né? Foi um processo de redução de danos, né? Foi um processo de redução de danos. Então, não, politicamente isso é interessante. Você tem que ver o que é. Peraí, eu saí do PT. Não é que eu tenho ódio do PT, não é sobre isso. Pelo contrário, eu entendo o poder do PT e eu falo sempre, gente, eu comprei casa, eu entrei na universidade, eu comprei carro graças aos projetos do PT de garantia de renda, de diminuição de imposto, todo esse processo que foi fundamental pra mim, assim. Mas eu acho que a gente precisa também ter criticidade. E aí, quando a gente fala, por exemplo, do Dorico Tavares, mas quando a gente fala também do processo do que tem sido a segurança pública, hoje a gente estava num ato, né, por Mãe Bernadette, fazendo o debate, como é o segundo ato, já que acontece em Salvador, pedindo câmeras nas fardas dos policiais. Então a gente tá falando de educação, mas a gente também tá falando de segurança pública. Por exemplo, a gente fala de educação, a gente vai falar dos precatórios, né? Tem que pagar tudo, tem que pagar da forma que deve ser pago. Então esse é um debate que pra nós é estrutural, sabe? Enfim, a gente faz uma oposição, que é o que eu tava falando aqui dos bastidores, é uma oposição crítica. A gente entende o que é bom pra cidade, a gente entende o que é bom pro Estado. Por exemplo, a Casa da Mulher Brasileira é algo potentíssimo, que é uma parceria entre o município, entre o Estado e o governo federal. A gente tem que aplaudir mesmo e dizer que massa que isso vai acontecer. E, inclusive, a gente tem tentado botar emenda impositiva da gente, mas a bancada do governo não quer deixar. Não quer deixar. Entendeu? Sobre essa... Que é assinatura, sobre né? essa... A gente quer dar dinheiro pros projetos de Bruno, entendeu? Sobre essa questão do câmeras nos uniformes da polícia. Pelo visto, você enxerga isso como uma das soluções ali pra amenizar, até pra garantir segurança também policial, né? Tudo bem. Mas você é uma advogada... Você é criminalista, né? Você produziria provas contra você? Então, mas eles são servidores públicos. Tem o princípio da publicidade, né? É isso, eles E são o professor, servidores públicos. funcionário público também? Não, a educação é outro rolê, né? Mas são servidores públicos e a Sim, publicidade... eu acho. Mas o que a gente tá falando é sobre letalidade. O professor não mata ninguém, sabe? Sim. E policial tem matado muita gente. Mas será que ele sai de casa sendo vou lá, vou te matar? Não, na verdade, eu Porque acho que, também acho que tem muitos fatores. É isso. E aí eu não tô Você tem que dizendo analisar os cenários, né? Policial é diabo, gente. Não, Sim, não é sim, isso. sim. Eu acho que existe um debate, assim. Acho que, inclusive, existe uma perspectiva de saúde mental que é muito perversa. Eu tava falando isso com ele. Então, assim, minha mãe trabalhou com saúde mental. Minha mãe é da área de saúde. Minha mãe trabalhou com saúde mental. E minha mãe acolheu muitos casos de policiais em surto. Em muito surto. Sim. Teve aquele caso do policial que surtou na Barra, né? Enfim, que atirou, enfim. Eu acho que são muitas as questões, assim. Eu acho que existe um processo de garantia de um salário digno, de uma quantidade de horas digna. Perfeito. Enfim, pra que, inclusive, né,
a gente garanta que não haja tanta corrupção, né? Tanto processo de aliciamento. Esse é um debate que é estrutural. Mas a gente também precisa prezar pela vida das pessoas. A gente tá falando de Gabriel, um menino que morreu de 10 anos. A gente tá falando, enfim, de uma menina que morreu de 11 anos e que o júri foi segunda-feira e que o policial foi inocentado. Sabe? O policial foi inocentado, porque é isso. As pessoas têm medo de votar contra, num corpo de jurados, contra um caso de policial. E como você enxerga dentro dessa perspectiva, Eu queria só terminar. Não é só câmera nas fardas, não. É ouvidoria externa da Polícia Militar também. Como já acontece a ouvidoria externa da Defensoria Pública, a gente tem lutado por ouvidoria externa da polícia. Enfim, que o movimento social possa acessar e brigar também por isso. Certo. No entanto, a gente percebe que dos anos 2000 para cá, a gente não fala mais em traficante. A gente fala numa engenharia do crime, né? Por vários problemas estruturais, a gente tem hoje um crime que é organizado. Ele não é desorganizado. Há toda uma mentalidade, a folha de pagamento. Esses dias aí eu vi, cara, estatuto, né? Tem um estatuto. Esses dias eu vi que dentro do crime organizado você tem até um RH com pessoas ali esperando. E a gente percebe que isso é um problema estrutural. Né? Problema estrutural de acesso, de educação, de uma série de coisas. E aí, como efeito colateral, a gente tem o crime. Só que existem medidas a curto, médio e longo prazo. No meio disso tudo tá o povo, tá a gente, tá eles também. Né? E a gente tem uma guerra. A longo prazo, a gente sabe que a gente planta a educação, a gente planta programas sociais e a gente vai colher lá na frente. Exato. Eu não gosto nem de olhar essas coisas, esses dados, porque eu estava conversando com o professor Silvio Humberto e ele me orientou a dar uma lida em uma coisa. Não lembro se foi no Observatório Oxford, alguma coisa assim que... Igualdade salarial entre negros e brancos, se não houver descontinuidade dos programas de governo, só vai acontecer em 2089. Cara, isso é brincadeira. A gente tá plantando, então tem que plantar. A gente não vai ver. De gênero são 200 e poucos anos. Pois. Meu Deus. Né? Pois. A gente não vai ver isso. Mas assim, eu entendo que a gente precisa plantar para uma geração colher. Mas e agora? Como a gente chega e resolve um problema de uma comunidade que o traficante bota um paredão, certo? Até 7 da manhã. E você não pode reclamar. Você não tem o direito nem de existir. Tem um amigo nosso que vive uma situação dessa, né? Como é que a gente soluciona isso? Uma ambulância não tem acesso porque tem barricada. O Estado não pode acessar as comunidades. Tudo bem que ele se omitiu. É isso. E hoje atura ou surta. Chegou no extremo porque é isso. O Estado não chegou antes, né? Como a gente resolve isso, Laina? Quem é que dá o gás pra galera? Quem é que... Enfim, você tá entendendo? Sim. Então, assim, eu acho que a grande questão... E aí não tô defendendo o crime. Não defendo o tráfico. Eu acho que... Por isso que eu defendo a descriminalização das drogas, inclusive como uma forma de garantia de que as pessoas não sejam criminalizadas, porque a gente sabe quem são os verdadeiros traficantes. Os verdadeiros traficantes, eles não estão na comunidade. Né? Quem chefia, quem comanda essa engenharia e essa arquitetura do crime, enfim, está em lugares diferentes. A gente já encontrou, né, avião com pasta base de senador. A gente já encontrou agora, recente, avião... Né? Helicóptero. Pois é, helicóptero, né? Que a galera chama. A gente encontrou avião de tio de senadora. A gente encontrou avião presidencial com droga, sacou? Enfim, além de drogas, joias, né? Muitas outras coisas. Mas o debate eu acho que a gente precisa pensar numa outra política de segurança pública, sabe? Eu acho que... Na verdade, hoje, o que existe é que o Estado, ele não chega, né? Eu acho que esse é um debate. O Estado não chega. Então, por exemplo, você chegar numa comunidade, não tem creche. Não tem a garantia de que as mulheres, por exemplo, vão ter autonomia pra romper relacionamentos abusivos. Porque é isso. Precisa Você acha que a lei é frouxa? A lei, você acha que a lei brasileira é frouxa? Não acho. Eu acho que, pelo contrário, a lei é extremamente punitivista. E pune, às vezes, né? E eu acho que o voto de Xandão, né? Que a gente chama de Xandão, no STF, sobre descriminalização das drogas, fala sobre isso, né? Para que uma pessoa branca seja considerada traficante, ela precisa estar com 80% a mais de droga do que uma pessoa negra. Então é isso. Não é sobre a lei ser frouxa ou não. É sobre seletividade penal. Existe uma seletividade penal. Quem é encarcerado no Brasil hoje? Quem é criminalizado hoje no Brasil? E aí, digo mais. Quem está preso hoje, está preso por 2 fatores. Lei de drogas, que é a que mais pune, né?
e encarcera, e violenta, e extermina. E é a justificativa, inclusive, de morte de jovens negros. É a justificativa pelos policiais. É troca de tiro porque era traficante, era envolvido, nananana. E o outro debate é sobre crime contra o patrimônio, né? Então, patrimônio é isso. Vamos defender o capital, porque é isso. O pobre tem mais a que se ferrar. Então, você vai ver uma mulher que furtou 2 pacotes de miojo e um quisuco presa. Isso é um absurdo. Isso aí. É sobre fome. E digo mais, uma mulher que come miojo, minha gente, ela não está se alimentando. É insegurança alimentar, porque não tem, de fato, o que comer, entendeu? Ela tá comendo miojo. Então, esse é um debate que eu acho que a gente precisa pensar, porque é isso. Não dá pra trabalhar e pensar segurança pública num viés apenas do combate ao crime. Eu acho que o debate é outro. O debate é pensar numa polícia que tem investigação. A polícia não investe em investigação. Investe em mais potencial bélico. É essa a sensação que eu tenho. Então eu fui iludido a vida toda, que eu assisti CSI e eu achava que assim que rolava. Deveria. Eu tenho muitos casos de violência contra a mulher, por exemplo, que é isso, inquérito inconclusivo, entendeu? Você vai ter, por exemplo, o caso de Mãe Bernadette, que a gente tava conversando aqui nos bastidores. Mãe Bernadette que foi brutalmente assassinada no sofá de casa. Já teve seu filho também vítima É dessa... isso, essa mulher no sofá de casa, que estava no programa de proteção à testemunha... Meu Deus. Ela é assassinada, e aí é isso que a gente fala. Binho, o filho dela, tinha sido assassinado há tantos anos atrás e não houve investigação do caso. E eu tava escutando hoje na... É sobre isso. Eu tava escutando hoje no rádio que o filho dela que tá vivo, e ele falou assim, ele falou uma coisa que me chocou. Ele falou assim, Os advogados estão sendo ameaçados. O próximo alvo sou eu. O filho dela que tá vivo já sabe o próximo que alvo sou vai eu. rodar também. Os advogados estão sendo ameaçados. Os advogados já reuniram essa semana com a presidente da OAB da Bahia pra pedir ajuda e dizer assim, como é que resolve isso? Sim. Porque a gente tá tentando atuar contra a barbárie e o absurdo do assassinato da mãe de santo, que é líder quilombola, enfim. Mas como é que a gente lida com isso se a gente não tá conseguindo ter o direito de exercer a profissão, sacou? Agora, lá entrando até nessa questão que a gente tá falando de segurança pública, a gente falou um pouco sobre essa questão também do combate às drogas. A gente entende que existe uma sistemática, né? O tráfico de drogas muitas vezes alimenta uma milícia, que essa milícia ali, ela acaba tendo um poder também sobre o tráfico, enfim, essa correlação. Como é que você acha que isso pode ser resolvido, essa relação entre tráfico, milícia? Porque, querendo ou não, gera situações como essa muitas vezes, né? Você acha que a liberação das drogas é uma forma? Você acha que não é? Como é que você vê essa questão de... Então, na verdade, é isso, assim. É um babado, né? Falar de milícia eu nunca faço. Nunca é tranquilo e nunca é seguro, né? Sim, seguro. Verdade. Importante que se diga. Já trabalhei em organizações, já atuei em organizações que fazem frente, inclusive como advogada, que fazem frente ao extermínio da juventude negra e, enfim, fui seguida em vários momentos, Foi mesmo? enfim. Tive que pensar estratégias, né, de processo de segurança mesmo, assim, sei lá. De sair da escola com minha filha, tirar a farda dela pra, tipo assim, ninguém descobrir qual era a farda da escola dela, qual era a escola que ela estudava, enfim. Foi na época, enfim, logo depois que aconteceu, né? Tanto a chacina do Cabula, e depois aconteceu uma série de chacinas que foram em razão de um policial que foi assassinado no subúrbio. Não sei se vocês lembram que foi um crime brutal, assim. Mataram o policial e logo depois foi uma sequência de crimes contra estudantes de farda. Foi um período que foi muito delicado, que as fotos que eram publicizadas na imprensa eram de jovens com farda da escola assassinados. Então, enfim, acho que é um processo que é muito assustador, e eu acho que eu já falava um pouco antes, né? Sobre a importância da gente pensar uma polícia que tenha também um processo de acolhimento psicológico, que cuide da saúde mental, mas que tenha também condições dignas de trabalho. E aí, quando eu falo condições dignas de trabalho, é sobre um salário digno, é sobre a carga horária digna, porque é isso. A gente sabe que quando não existe um salário digno, a carga horária digna, existem, né, as pessoas que podem ser atravessadoras nesse caminho. Não tô dizendo que polícia é inocente, não, viu? Sim. Né? Porque é isso. Tipo assim, vai porque quer. Né? Vai porque quer. Mas o debate enfim, é muito mais fácil, né, ser assediado e seguir nesse caminho de, enfim, de mais lucro, mais dinheiro, mais acessos, mais poder. Mas é isso. Esse espaço também é um espaço muito perigoso e delicado. Porque tratar sobre milícia é tratar sobre o processo do medo, né? Sim. A gente tá lidando com lugares de muito medo. Tanto o tráfico como a milícia são espaços de muito medo, assim. O Estado que quer ou não tá do lado do cara. Exatamente. Você fica nesse limbo, assim. Você fica tentando entender aonde você está. E aí eu acho que um dos debates que a gente traz sobre descriminalização das drogas é sobre pensar
de uma forma em que a gente consiga promover redução de danos mesmo, assim. E quando a gente fala da Câmara das Fardas também, é sobre um processo de redução de danos, pensando na perspectiva de você dizer assim, então, já existe na lei, mas às vezes a gente precisa dar uns tapas pra dizer assim, tem lei, o usuário não é traficante. Eu já tive casos, por exemplo, como advogada, em que um usuário que tava com um pito de cocaína vazio foi tratado como traficante. Eu falei, ele vai vender o quê? Perguntei pro policial, que era uma das testemunhas. Eu falei, me conte aí. O que ele vai vender se o pito está vazio? É sobre isso. Aí você leva essa pessoa para o presídio. Não tem nem flagrante. Pra virar. Você tá entendendo? Você leva essa pessoa pro presídio. Assim como eu já tive caso, por exemplo, de uma companheira ser pega com um namorado e estavam com meio beck. Meio beck! E serem tratados como traficantes. É porque... E aí eu falo, gente, os dois pretos, né? As três pessoas que você tem O pretas. estereótipo. Né? É isso. Falando nisso, eu não posso, né? Esse seu posicionamento me fez lembrar. Até esses dias eu tava até no Instagram, eu vi um vídeo, né? Acho que ele é um influenciador, youtuber. Que ele postou um vídeo onde você traz um kit. Esse kit deu polêmica. Esse kit é meio polêmico. Como é esse kit lá? Que era um kit que tinha não sei o quê. Era pra vocês terem me avisado que eu ia trazer um kit aqui. Poxa. Então, na verdade, é isso, assim, é muito louco. Hoje, inclusive, postei de novo nas minhas redes o vídeo na íntegra. O vídeo que ele corta, picota e faz uma montagem grotesca, que é o que a gente tem debatido, né? Sobre fake news, sobre montagens, né? E que a gente tem debatido há muito tempo isso, né? A campanha de Bolsonaro se baseia exatamente nisso, em fake news, em montagens fakes, né? E isso não é só da eleição de Bolsonaro, né? É de um processo histórico, né? É a mamadeira de piroca que inventaram, que nunca existiu, né? É o kit gay que nunca existiu. Agora estão querendo dizer o kit que a vereadora tá dando, kit drogas. É isso. Mas o que eu falo, né? Naquele vídeo que ele divulga, é sobre um debate que a gente estava fazendo na Câmara sobre a importância da criação de uma frente parlamentar por uma nova política de drogas. Não sei se vocês lembram, rolou essa polêmica na Câmara. Sim. E foram várias falas extremamente fake news, assim, de fazerem falas, inclusive, grotescas sobre o que era o projeto de lei, que é o projeto de resolução, né, da criação da frente. Eu, inclusive, leio parte, né? Depois eu me inscrevo para fazer uma nova fala e digo, olhe, o debate que a gente faz sobre a nova política de drogas é pensar como a política atual de drogas encarcera jovens negros, extermina jovens negros e, ao contrário, utiliza a droga como uma forma e a desculpa e a justificativa para assassinar jovens negros. Então esse é um debate que, para nós, a gente recebe um monte de denúncia, por exemplo, de pessoas que são pegas e dizem assim, rapaz, botaram droga aqui. Então, tipo assim, eu, por exemplo, tenho várias pessoas que eu, enfim, né, que eu atendo no próximo exercício da advocacia, que eu digo assim, me diga aí qual era a quantidade que você tinha na mão. Porque esse é o tipo de debate que a gente precisa travar. Imagine, é o nível de medo, o nível de tensão. Sei lá, a mochila, botaram o que na mochila? Porque é isso, essa é uma prática extremamente perversa do processo de encarceramento, especialmente de corpos negros. Então, na minha fala, eu falava sobre o combate à guerra às drogas, que não é guerra às drogas, é guerra às pessoas pretas, que a polícia, quando chega na periferia, chega de uma outra forma. Não sei se vocês lembram o caso daquele médico anestesista que estuprou uma mulher no parto. Sim, lembro, isso é absurdo. E simplesmente a delegada chega, bom dia, senhor. Você pode vir comigo que vou te prender? Isso nunca aconteceu no Nordeste de Amaralina. Sabe? Isso nunca aconteceu no Engenho Velho de Brotas. Isso nunca aconteceu nas periferias. Isso acontece no Corredor da Vitória. Isso acontece na Graça. Esse é um debate que a gente precisa travar. E eu, no meu vídeo, o vídeo original que tem 3 minutos, eu falo tudo isso. E aí ele faz um corte grotesco, eu apresento um kit que foi utilizado pela Escola Livre de Redução de Danos, que é a escola que, enfim, atua em Pernambuco, né? Enfim, com o movimento de feminismo, antiproibicionismo, nesse debate de luta pela descriminalização das drogas. E essa escola aconteceu em Olinda, no carnaval desse ano, distribuindo esses kits, mas também sendo um espaço de acolhimento. Então, por exemplo, o espaço tinha água, tinha alimento, tinha como tomar banho. Quando a gente fala de redução de danos, a gente tá falando de redução de danos de todas as drogas, gente. Por exemplo, se você consome muito Doflex, isso vai lhe acabar em algum momento. Hoje a gente tem a droga da vez, que é a Ritalina. Tem um monte de gente tomando Ritalina pra estudar pra concurso público. E por que ninguém fala sobre isso? É tarja preta. É tarja preta e a galera compra de forma ilegal. Isso é droga.
Tudo que for... Açúcar é droga, minha filha. Eu converso com minha filha, olha... Mano, Quanto de açúcar você comeu hoje? Esse horário você não come mais, senão você não dorme. Tá entendendo? Essas balas Porque fine isso todas. Ai, bala fine é inferno. Isso não pode Inclusive, nem propaganda Fine, disso aí. estamos aqui. Patrocina a gente. Pode patrocinar com um balde de Fine Patrocina a aqui. gente aqui. Patrocina a gente e manda kits, né? Kit. Kits de brinde. E falando de kit, Mas o depois a kit gente vai é falar do verdade. outro Rapaz, kit. agora deixa eu te falar uma coisa. Falando de kits e fine. Teve um dia que eu tava no shopping. Eu vi lá, né, a filha daquela ilha do balcão do daquele Fine. balcão do Fine. Bem lembrado, eu Velho, olhei e olha, falei, é surreal, velho. Hoje eu fui no shopping, né, pra programa de Irilda. E eu achei aquilo um absurdo, porque do Shopping Bela Vista é na entrada do shopping. Eu falei, velho, não dá nem pra fugir com aquilo. Que assédio. É um inferno, né? Oi, Débora, é surreal. Mas falando do kit, o debate é, no vídeo, eu apresento o kit, que quando eu fui pra Recife agora, né? Eu peguei, porque agora, além da casa que tinha no carnaval, tem uma casa física, né? Enfim, constante, em Recife, pra poder fazer acolhimento. Inclusive, é pop rua, tem espaço de banho, tem espaço pra lavar roupa, enfim, tem espaço pra descansar, vários rolês. E o debate sobre redução de danos é isso. Por exemplo, nesse kit tem um papel, um panfleto, que mostra a reação de drogas combinadas. Então, por exemplo... E a gente não tá falando só de drogas consideradas ilícitas, a gente tá falando do cigarro, a gente tá falando da bebida alcoólica, a gente tá falando de anfetamina, que muita gente faz uso, né? Inclusive comprar na farmácia em vários momentos. Então a gente faz um debate. E aí, esse material do kit tem isso. E vai ter também piteira, porque não é recomendável que você partilhe piteira. E quando eu falo piteira, gente, é porque tem gente que fuma maconha, mas tem gente que fuma tabaco. Compartilhar o cigarro não é saudável. Sim. Inclusive, essa é uma estratégia de redução de danos de tuberculose. Então, você não compartilha na boca. Então, na verdade, é isso, assim. É porque as pessoas são tão extremistas que elas chegam a esse ponto. Então, por exemplo, tem um pirulito, tem o protetor labial. É isso, redução de danos não é só sobre drogas. Mas é quando sobre você o toca corpo, nesse assunto, sabe? mas quando você toca nesse assunto de descriminalização, legalização e liberalização, que são coisas de naturezas completamente Sim, diferentes, sim, inclusive sim. juridicamente falando, Sim. você é a favor desse processo em todas as drogas ou em algumas drogas? Por que eu tô te perguntando isso? Porque a gente tem alguns exemplos, por exemplo, Estados Unidos, Nova York tá um caos. É nesse inferno de... Mas não é sobre a droga ali, né? Não é sobre a droga, né? Como assim? O Fala caos um pouco dos mais. Estados Unidos. Ah, tá, entendi, tá. Entendi. Mas Não é assim, sobre a droga, o Canadá agora também, passando por um processo, né, de pessoas agora, o tempo passa, vem tecnologia, vem droga nova também, né? droga É isso. Entende? E aí, como fica esse processo? Sempre vai ter droga nova, né? Sim. Porque as pessoas nunca vão estar contentes o suficiente. Por exemplo, é isso. Na minha época, que eu estudava pra vestibular, não tinha Ritalina. Agora tem Ritalina. Você tá entendendo? Não tinha naquela época. Enfim, Sibutramina, gente. Quem nunca tomou Sibutramina pra tentar emagrecer? Esse é um debate que a gente precisa travar. E quando eu falo de drogas, eu falo de todas. Minha filha, ela aprendendo a ler, ela fez drogaria, farmácia, né? Eu falei, aí, vende droga aí. Vende droga aí. Eu falei, vende drogas. Não, não. Doflex é não. droga, Neosaldina é droga. Era pra você falar o seguinte, vende até remédio. Vende até. Tem até momentos que vende remédio. Mas quando eu falo sobre isso, eu defendo a descriminalização de todas as drogas. Defendo. E defendo porque eu acho que a gente precisa fazer um debate sobre conscientização sobre o uso das drogas. E aí eu falo isso não só na perspectiva das drogas ilícitas, eu falo também na perspectiva de outras drogas que a gente consome o tempo todo. E aí eu tava falando agora de açúcar, por exemplo. As crianças consomem açúcar de uma forma surreal. Você vai ver, por exemplo, o lanche das escolas, das crianças, de refrigerante. Teve que ter projeto de lei recente, eu acho que foi em São Paulo, se eu não me engano, foi em Minas. Teve que ter um projeto de lei para proibir refrigerante como merenda na escola. Eu falei, minha gente, olha que ponto chegamos. É suco artificial, enfim, são vários os rolês. E aí eu tô falando do consumo excessivo de qualquer substância que gere transformação ou mudança de humor, mudança de reflexo para as pessoas. Por exemplo, o açúcar, ele é extremamente semelhante à cocaína, por exemplo. Ele gera euforia e gera depressão. E a gente tá dando isso pras crianças da gente. Você tá entendendo? Sim. E aí, por exemplo, quando a gente fala do café, o consumo do café é algo que é extremamente violento e gera gastrite. E gera problemas muito sérios no estômago. Então, por exemplo, o café é a droga do capitalismo. Eu gosto de dizer que o café é a droga do capitalismo. Por quê? Você tá trabalhando, bateu um soninho, você faz o quê? Café. Toma um cafezinho. Porque, ó, você vai voltar. Você alerta e continua. Então você não para. Seu corpo tá dizendo pare, e aí o que é que você faz? Tá na estrada,
que é que você faz? Café. Café. Então, enfim, a gente tá falando de drogas que são, enfim, né, consumidas por todo mundo. Quando a gente fala do álcool, por exemplo, eu que trabalho com mulheres em situação de violência, o maior número de violência contra as mulheres é em razão do uso do álcool. E aí falo mais. Existem dados que mostram que os dias de futebol, quarta e domingo, são os dias em que mais tem episódios de violência contra as mulheres. Que viagem. Por quê? Porque o cara ou chega feliz bêbado, que o time dele ganhou, ou ele chega frustrado e bêbado, porque o time dele perdeu. Então o que ele faz? Se a mulher disser, eu não quero, você não quer o quê? E aí, é isso. Então a gente tá dizendo que existe uma droga legalizada, que é o álcool, que é o fundamento da maior parte das violências contra as mulheres. E você tocando nesse assunto de mulher, você inclusive apresentou um PL na Câmara esses dias, né? Nosso tempo tá... Falando de kits, né? A gente tava falando de kits. Eu falo um monte, gente. Não, de kits, vamos falar do combo, né? Os kits de projetos de Laina, né? Mas antes até de falar sobre o outro kit. Laina do kit, que nem a louca das bolsas. Não, ó, eu vou aqui falar agora eu vou fazer fazer um papel de advogado aqui. Ela pode, o vídeo pode ter até ter sido editado, mas a cadeira de praia você entrou. Você levou. Menina, a gente tava numa reunião naquele dia, velho. E aí na reunião eu falei assim, próxima sessão eu vou levar cadeira. Botou fé. Aí uma assessora da Manata fez assim, Laina, eu fui pra praia esse final de semana, tem uma cadeira no fundo do meu carro. Eu falei, pega aí que eu vou levar. Ela, é sério? Eu falei, vou. Eu fiz a fanfic e disse assim, vou chegar até a porta, preparei a comunicação, tiro umas fotos e depois eu deixo a cadeira lá. Mas eu gostei tanto. Que deixou, levou. Vou levar! Aquela cadeira nem me cabe. Porque eu sou gorda, né, gente? A cadeira ia me travar toda ali. Mas eu tava lá segurando. E não, e a sessão seguinte, né? Sim. Como assim não tem cadeira vazia? Um monte de cadeira vazia. Esse é outro debate, né? Sim. A posse da gente colocaram 2 cadeiras extras do lado. O debate da gente, e aí a gente volta pro mandato coletivo, né? O debate da gente nunca foi ter 3 cadeiras. É sobre escolher quem senta na cadeira. É escolher quem pode falar. Quando a gente fala sobre divisão das pautas, por exemplo, é isso. Eu posso falar sobre moradia, mas quem tem propriedade, lugar de fala, é Cleide. Porque ela mora numa ocupação, ela vive um momento de luta por moradia há mais de 20 anos. Então, é sobre isso, sabe? A gente não quer dizer que, ai meu Deus, eu quero 3 gabinetes, eu quero 3 carros. Não, a gente se vira do jeito que a gente tem. E a gente faz mágica. Sim, não, mas o que eu ia falar, na verdade, é o seguinte... a gente percebe nessa sua fala sobre a questão das drogas, a liberação, a sua visão sobre que muito se perde por falta de diálogo ou pela defesa de uma narrativa, né? Tipo, eu defendo isso aqui, então se eu votar, meu público vai achar estranho. Exato. E tal. Então acho que seria interessante até os outros parlamentares entenderem um pouco mais, ouvir um pouco mais, que eu acho que produziria mais. Mas me fale sobre o outro kit que você falou do leite e tal, diga aí como é que é. Então, a gente criou um projeto de indicação, que é um projeto... para esse mês, especialmente, Agosto Dourado, que é o mês de incentivo à amamentação. Mas, infelizmente, nem todas as mulheres, nem todas as pessoas que gestam conseguem produzir leite, conseguem amamentar. E existe uma escassez absurda. Assim como a gente fala do banco de sangue, a gente precisa falar do banco de leite. O banco de leite hoje é estadual. E as mulheres que decidem doar, eu já doei, inclusive, né? Enfim, no meu período de amamentação, amamentei outras crianças, enfim... elas recebem, quando elas decidem, né, doar leite, elas passam pelo processo. Então, faz exame de sangue, né, faz toda a verificação. E elas recebem os potinhos de vidro, que são os recomendados, esterilizados, que são os recomendados para que elas armazenem, congelem, para que depois venha a coleta. O problema é, hoje, essas mulheres que doam e que fazem esse trabalho incrível de doação de leite, porque muitas crianças dependem disso para sobreviver, elas, infelizmente, elas não têm bomba, por exemplo. A maior parte delas não tem bomba extratora de leite. Então, enfim, quem me ouve, né, que é mãe ou é pessoa que gesta, sabe muito bem o que é isso. Então, o projeto de indicação da gente é que esse kit que vem com esse pote esterilizado também venha com a bomba extratora, que seja ou elétrica, que seria o sonho, ou manual. A bomba manual é extremamente barata, extremamente tranquila de se adquirir. É sobre dignidade. Exatamente, porque é isso, elas estão fazendo um trabalho que é incrível, que é doar leite. Além disso, gera desconforto pra mulher, né? Exatamente, você tirar sem a bomba, dói, machuca, é incômodo. Você não consegue tirar o leite todo que você poderia, até pela possibilidade de produzir mais leite, né? Sim. Então a ideia da isso foi bomba indicação. extratora. Um projeto de indicação porque é pro Estado, né? Isso. É o Estado que tem o banco de leite.
Aí, paralelo a isso, você apresentou um PL onde você quer instituir o Dia Municipal de Maria Filipa. De Maria Filipa, exatamente. Aí o povo da ilha vai ficar com ciúme, viu? Fica botando o Dia Municipal aqui, não vê não. Mas Maria Filipa Maria é uma Filipa heroína brasileira, assim, Sim, né? sim. Quiçá internacional. Na verdade, a gente se inspira muito em Maria Filipa. Eu acho que esse ano, né, o bicentenário da independência, eu acho que é muito importante a gente falar, né, e debater sobre essas mulheres que foram fundamentais para o processo de independência. Eu gosto de dizer que é isso, não existiu independência. Eu gosto, não, e a história também diz, né, historiador, que não existiu independência no Brasil sem a independência da Bahia. Da Bahia. O fato é esse, né, a independência da Bahia, do Brasil, verdadeiramente aconteceu na Bahia, assim como a invasão, né, deles aconteceu também na Bahia. Precisava fechar esse ciclo, né? Aqui mesmo. Começou, terminou, entendeu? E foi a partir de 3 mulheres extremamente corajosas. Não estamos deslegitimando as outras pessoas que participaram dessa luta, mas a gente sabe que essas 3 mulheres, elas foram fundamentais, né? E Maria Filipa traz uma perspectiva que é muito forte, que é, durante muito tempo, tentam invisibilizar e deslegitimar a existência dela, né? Inclusive, tentaram dizer que Maria Filipa não existiu, é um factoide. E, recentemente, o Arquivo Público da Bahia encontrou registros da existência, inclusive, de um processo contra Maria Filipa. Ou seja, provando que Maria Filipa existe. E mostrando que ela, em fato, é uma heroína. falou Então, a assim, ideia é criar o dia 4 de julho. Deixa eu ser polêmico aqui, né? Enquanto historiador, né? Sim. Uma carteirada logo aqui. Carteirada. Não, Filipa e Quitéria, sim. Mas assim, eu não tô querendo ser revisionista aqui. Mas a Joana Angélica, ela foi colocada ali, né? Porque ela não tinha um pensamento... Você não quer que ela firme isso, né? Pelo amor de Deus. Não, mas tá tranquilo. Não me coloque em uma Tá tranquilo. Porque assim, o pensamento de Quitéria era um pensamento libertário. O pensamento de Filipe era um pensamento libertário. O pensamento de Joana Angélica, ela não pensava em independência da Bahia. Sim. Ela foi assassinada ali, virou um mártir. Mas Filipe Quitéria é Filipe Quitéria. É diferente. É porque isso, a luta, ela se coloca de várias formas, Exato. né? Então, às vezes, você tá pegando em arma pra guerrear, mas às vezes você tá lá parada, pensando intelectualmente como é que você projeta isso, como é que isso acontece. E isso não faz com que a luta não seja importante. Lá no gabinete, por exemplo, tem a galera que vai pra rua, vai pro corre, mas tem a galera que tá lá dentro produzindo coisa, mandando ofício, organizando as coisas. E não deixa de ser um trabalho, né, enfim, que é importante. Então, eu acho que, enfim, cada uma vai ter sua nuance e sua importância nesse processo, assim. E eu acho que é um marco, né? Ela ter sido assassinada também é um processo de dizer assim, pô, velho... Por que ela foi assassinada? Por que derrubaram essa mulher, sabe? Pra que fizeram isso? Por que fizeram isso? Então, acho que é também marcar a história da importância dela nesse processo, sabe? Estivemos com Mas aí Laina. faltou uma coisa. Faltou a gente todo dia. A gente faz umas perguntas aqui. Ai, meu Deus. Hoje eu vou fazer 1, 2, 3, 4 perguntas. Aí você responde bem curtinho, certo? Hoje eu sou vou uma pessoa fazer... difícil de responder curto, mas vou prometer tentar. Tá, responda curto. Vá. Um livro. Tudo. Ai, meu Deus, por que rápido assim? Tem um que é isso, eu vou começar a ler agora. Lesbianidade, indico, Dedê Fatuma, da coleção Feminismos Plurais, de Djamila Ribeiro. Na verdade, eu indico todos daquela coleção. Comece pelo Lugar e Fala, de Djamila Ribeiro, que sua vida vai mudar. Uma música. Meu Deus, eu não consigo rápido assim, não. Consegue. Ai, meu Deus, buga a minha mente. Ai, que se vá, Isa, aquela, ó, dá tapa na cara do ex. Uma cidade. Ah, é Salvador. Não, outra cidade. Ai, mas eu amo muito Ilhéus, que é a minha outra cidade. Que eu renasci lá, né? Eu fiz Santo E a última, a maior referência política de Laina. Ah, eu acho que minha mãe. Eu tinha certeza que ela Também. falou manhã. Manhã. Porque ela falou no início, né? Outra referência política. Eu amo Lula. Mas é isso. Outra referência, se não for minha mãe, é Dilma, papá. Dilma, né? É Dilma. Então é isso. Mulher de fibra da azul. É Laina, obrigado por estar aqui com a gente, viu? Eu Dando esse agradeço. espaço. Seu Instagram, por favor. Laina Crisóstomo, assim mesmo. Perfeito. É Instagram, é Facebook, é Twitter, é Trend. Em todos os lugares, Trends. Laina Crisóstomo. Que massa. Sua energia é massa. Você feliz é massa. demais de estar aqui. Obrigado. Obrigado. Viu? E é isso. É isso, gente. Esse foi o Politiquestion. É um oferecimento do Politimax em parceria com a Creation House. Esse é o nosso episódio número 3. E muito obrigado pela atenção de todos. Até a próxima.